sejam muito bem-vindos a esta live. Você que está aqui, tanto no YouTube, aqui, como no Instagram. A gente está começando agora a nossa live. A gente vai fazer uma aula de canto aqui. Estou muito feliz de retomar, né? O meu cenário é o cenário de uma mãe aqui, então tem coisas aqui do meu filho, mas a gente vai fazer a nossa aula de canto hoje. Então bora lá, que alegria, né, ter vocês aqui comigo, tanto aqui no YouTube, no Instagram. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai desvendar o segredo que pode mudar a sua relação com a sua voz para sempre, tá? Então preparem-se para descobrir sobre a sua voz autêntica, que é a sua maior obra de arte. Então, enquanto o pessoal vai chegando, já me digam aqui também no YouTube, no Instagram, da onde vocês são, né, de onde vocês estão assistindo, e também queria saber que música mais emociona vocês, tá bom? Eu sou a Dani Góes, essa live, o nome dela é O Segredo de uma Voz Única. Esse é o tema da nossa live de hoje. Toda segunda às 3 horas eu vou entrar ao vivo aqui com vocês para a gente trabalhar questões da nossa voz. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Então a gente vai começar falando sobre aquecimento vocal e sobre conexão. Então antes de nós mergulharmos nesse tema, nós vamos preparar o nosso instrumento. Bom, a voz, de modo geral, ela reflete a nossa energia. Então, nós precisamos estar relaxados para poder trazer da melhor forma essa energia, essa conexão, né? Essa ligação aí. Então, vamos começar fazendo um exercício. O primeiro exercício nosso de hoje vai ser a respiração consciente. Então, fechem os olhos por 30 segundinhos. Podem fechar, relaxar. Inspira profundamente e solta. Relaxa. Solta todo o ar. Inspirou, soltou. E vai sentindo o fluxo de ar, liberando as tensões. Inspira e solta. Então, conforme você vai respirando, você vai trazendo a sua conexão, a sua consciência para relaxar o corpo e poder cantar cada vez melhor. Então, se você está me acompanhando aqui no YouTube, no Instagram, já vai tranquilizando a sua respiração. Esse é o nosso primeiro exercício para poder se conectar aí com a voz e cantar cada vez com com a sua voz autêntica. Bom, o segundo exercício, a gente vai emitir um M bem suave, sentindo a vibração no rosto. Então, a gente pode fazer um som, esse M também, mastigando. Vamos soltando a musculatura, respirando tranquilo. Vai respirando, fazendo a mastigação com a vibração. Ótimo. Então, lembrando, o tema nosso é o segredo de uma voz única, para a gente fortalecer, trabalhar com a nossa voz. Agora que a gente está mais conectado aí, começando a aquecer a voz, a gente vai para um novo olhar aí sobre o canto e a voz, né? Por que nós temos essa obsessão pela voz perfeita? Por que nós temos essa obsessão, né?
A Maria mandou aqui no YouTube que ela tem muita dificuldade, né, para fazer os agudos. A gente vai ver isso também. Bom, por que a gente tem essa obsessão, né, pela voz perfeita? Porque nós somos ensinados a imitar um padrão. Então, dentro da nossa cultura, nós temos padrões de voz que são consideradas mais bonitas, mais aceitáveis, né? Que a gente ouve e acha que são mais agradáveis aí. Mas o que determina que uma voz é bonita, agradável, que cabe dentro dessa cultura? Quem que determina isso? Sendo que nós temos inúmeros tipos de vozes, inúmeros tipos de jeitos de falar, de cantar, né? Dependendo da cultura, isso muda bastante. Então, só de pensar em alguns cantores, se a gente pensar no vocalista do Led Zeppelin, ele tinha uma voz específica. Se a gente olhar para a voz dos cantores lá do Bee Gees, tem outra voz específica. Se a gente olhar para, vamos pensar aí, a Barbra Streisand tem um timbre bem cristalino, bem agudo, bem para frente, né, com bastante brilho. Freddie Mercury tem bastante corpo de voz. Então, cada tipo de voz, cada estilo vai trazer algum elemento diferente, alguma característica diferente aí para o canto. O que vai definir qual que é a voz mais bonita? O que vai definir qual que casa melhor ou que é a voz perfeita? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente para ver que existe uma multiplicidade de vozes, né? E que podem ser cantadas em vários estilos, de vários jeitos, dizer várias mensagens, enfim. E várias pessoas vão gostar. E por que é que a gente tem essa obsessão com a nossa própria voz de chegar nessa voz perfeita? Qual é a voz perfeita que nós queremos ter, né? Então, quando a gente busca uma voz perfeita, muitas vezes a gente está buscando uma voz que a gente até se projete ali, que imite um artista. Então, tem algum artista que a gente gosta muito e a gente acha que aquela é a voz perfeita e às vezes a gente tenta até imitar essa voz, desconsiderando, às vezes, muito do que nós temos na nossa própria voz, né? Então, assim, não tem problema imitar, faz parte do estudo, inclusive, imitar a voz de artistas e querer conseguir alcançar, né, o que eles fazem, mas é importante a gente saber que isso é só uma parte do processo, é uma parte do estudo, isso não vai ser o que vai determinar se a nossa voz é bonita ou não, né? E é importante a gente sempre olhar para nós com muita generosidade, com muita compaixão, entendendo que a voz é músculo também. Então, quanto mais eu trabalho a minha musculatura, quanto mais consciência eu tenho sobre a minha musculatura, melhor eu vou poder cantar com a minha própria voz. E mais eu vou conseguir conectar com as pessoas, atingir as pessoas, né? Bom, então, o problema da perfeição é porque a perfeição ela não existe. Ela é um fantasminha aí que gera muita frustração pra gente, gera muita tensão, muitos bloqueios. Então ela mais afasta a gente de cantar e se expressar e às vezes até cantar bem com a nossa própria voz, né? Do que necessariamente aproxima a gente desse estudo de forma conectada, aprofundada e tudo mais. Então, existe algo muito mais poderoso do que pensar numa voz perfeita, do que pensar, será que a minha voz é bonita? Será que eu consigo? Será que... mas eu não tenho dom, né? Existem esses pensamentos que vão limitando a gente. Mas se eu te disser que existe algo muito mais valioso do que a perfeição, porque a perfeição é uma ilusão, ela não existe, não existe. Assim como a gente acaba condicionando padrões para os nossos corpos, para as nossas imagens e tudo mais, a gente condiciona padrões para as nossas vozes também. Então, dependendo da cultura, a gente tem essa identificação com alguns tipos de vozes. E o que vai determinar se a nossa voz ela é bonita de fato ou não, depende muito da cultura, né, em que estamos. Então, mais importante do que buscar uma perfeição, eu não estou conseguindo ver o chat aqui do YouTube, tá, pessoal? Eu vou seguir aqui e já eu vejo.
Então, mais importante do que buscar uma perfeição é a gente buscar a nossa voz, a nossa identidade vocal. O que é a nossa voz autêntica? O que ela é, né? Qual é a história que ela conta, como que ela conecta com as pessoas. Então, pensar que as minhas imperfeições, as minhas cores, até mesmo as minhas dificuldades têm um poder. E conforme eu vou desenvolvendo e evoluindo com os meus processos, os meus estudos, eu vou desenvolvendo cada vez mais esse poder. E não só um poder de cantar bem, cantar com conforto, cantar com alegria, mas de me conectar com o outro, porque o outro também tem essas dificuldades. Então eu olho com um olhar mais de compaixão, não com uma competição, quem canta melhor. Mas não, a gente está todo mundo junto aqui, né? Outra coisa que eu acho importante pensar é que o canto, ele está presente na nossa vida em tudo. Então, desde uma mãe que vai cantar para um filho pequeno, enfim, cantar com os amigos numa roda, ou ouvir alguma música que você gosta e te lembra de algum momento da sua vida que é maravilhoso, assim, que foi importante para você. A música, o canto, ele é muito poderoso para conectar a gente com as nossas emoções, conectar com os amigos. Então, por que não cantar como a gente já traz esse canto natural, né, fluido? E ao longo do tempo a gente vai aprimorando as nossas ferramentas. Então pense assim nos grandes artistas que a gente admira, né? Mesmo eles não são perfeitos. Mesmo eles têm as suas dificuldades, têm os seus dias ruins, né? E eles são únicos. Eles são incríveis, né, Rosália? Rosália aqui no Insta. Essa é a minha primeira live aqui. Venha mais vezes, vou sempre trazer conteúdo sobre canto, sobre voz. Que bom que você ama cantar. Eu vou passar bastante exercício aqui ao longo. Toda segunda-feira às 3 eu vou entrar para passar exercício, para conversar sobre o canto, para a gente ir aprofundando, tá bom? E, bom, os próprios artistas, eles são únicos nisso. E isso que faz eles serem humanos. Isso que faz eles trazerem essa autenticidade da alma, que faz a gente se conectar, né? E isso também faz a gente se emocionar tanto. É isso que faz a gente se emocionar tanto. Porque quando a gente se conecta com outro ser humano que está ali cantando, até quando ele dá aquela oscilada na nota, aquela emoção, isso emociona a gente junto, né? Então rola essa empatia, assim, essa coisa toda. Então eu acho assim, a gente se permitir sentir enquanto canta é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Não ficar pensando tanto se está acertando, enfim, mas deixa eu sentir essa mensagem, deixa eu me conectar com o outro também enquanto eu canto, né? Então, pense, por exemplo, eu gosto muito de pensar na Elis Regina. Elis Regina, ela tinha um vozeirão, mas ela, se você pegar os primeiros discos dela, os primeiros sons, e ouvir a voz dela, ela cantando, e você pegar os últimos discos, é uma grande diferença. Tem uma grande diferença na voz dela. E essa grande diferença mostra que ela sempre estava se atualizando, se testando, e o principal é que ela estava sempre se permitindo ao longo desse processo, se permitindo sentir. Então, mesmo que tivesse essa variação, ela foi se permitindo, né? E o que mais que eu posso trazer aqui? A identidade vocal, a nossa autenticidade, é a nossa marca, é a nossa digital na voz, né? Então ninguém mais tem a mesma voz que nós. É a nossa identidade. Então por que a gente busca imitar às vezes outras vozes? Não é mesmo? Sendo que a nossa voz é única, é a nossa digital. Então quanto mais eu me aproximo, a voz do meu canto se aproxima com essa voz da minha fala, com essa identidade, essa cor, esse brilho, mais eu consigo trazer a emoção também no meu canto. Então, tanto o pessoal aqui no YouTube, no Instagram, toda segunda às 3 horas da tarde eu virei aqui para dar uma aula de canto, para a gente conversar sobre o canto, passarei alguns exercícios também. Vamos lá. Então, a gente tem alguns pilares aí dessa voz autêntica. Por quê?
antes a gente está vindo aí de uma voz que busca um perfeccionismo que é ilusório, que não existe, né? E que só atrasa, atrapalha. E quando a gente entende o poder da nossa voz autêntica, a gente entende que ela, quando ela se manifesta, ela integra tudo que nós somos, né? Então, eu venho pensado num pilar, assim, de estudo de canto, que envolve tanto o estudo da habilidade, quanto esse estudo que integra a nossa paixão. A paixão que a gente faz, o que a gente faz, né? Que elimina essa autocrítica, elimina os medos, esse crítico interno que fala pra caramba, que é a nossa ânima, a nossa alma. Então, nós vamos buscando desenvolver nos nossos estudos, é isso que vocês vão me ver trazendo aqui, exercícios tanto para desenvolver habilidade no canto, como exercícios de respiração, vocalize, técnicas diferentes para soltar, para relaxar, para se expressar, para ter projeção, mas também outros 2 pilares de exercícios que eu gosto de trazer é para se conectar com a própria alma e se conectar com essa voz, a voz da fala. Qual é a voz? Quais são as cores da minha voz? Como que eu posso trazer elas para o meu canto? E a autorização interior. Esse eu acho que é o mais poderoso, porque se você se autoriza a cantar com a sua própria voz, você alcança agudo, grave, médio, com muito poder. Você consegue chegar no ápice de sentir uma mensagem, de se emocionar com ela e chegar com propriedade e dizer ela para outra pessoa. Porque você se permite sentir, você se permite estar vulnerável, você se permite se conectar com o outro, se permite se desafiar. Então é uma permissão absurda que acontece quando a gente se autoriza dessa forma. E a gente autoriza também a contar a própria história, porque o intérprete, o cantor, não tem como, a gente tem um sotaque da nossa história sempre impregnado nas canções, nas músicas. Então é você inteiro ali cantando. Então eu acredito que a gente possa desenvolver a nossa voz autêntica, a nossa voz que comunica, né, não só quem nós somos, mas a mensagem que nós queremos passar e se conectar com o outro, através do nosso estudo sobre nós mesmos. Tanto no estudo do nosso instrumento, como é que funciona a minha musculatura, como que eu posso treinar, quais exercícios possibilitam o meu canto ficar mais, eu ter mais habilidades e tudo mais, mas também como que eu faço para conectar as 2 áreas do cérebro, a fala e o canto, como é que eu faço para conectar a minha paixão por cantar, a minha paixão pelas pessoas, pela troca, pelo aprendizado, por tudo isso. Como que eu faço para conectar tudo isso? Toda essa potência que eu sou, como que eu me autorizo a ser uma potência com a minha voz, né? Então, é aí que é a grande chave. Então, para a gente começar também a pensar num exercício sobre isso, a gente vai fazer uma pequena meditação agora. Vou pedir só para fechar os olhos e a gente vai se concentrar novamente na respiração. E observa quais músculos se mexem, quais músculos se movem, como você se sente respirando profundamente. Quando a gente canta, a gente precisa respirar profundamente. Nem sempre é demorado, né? Às vezes é rapidinho, mas é uma respiração que vai fazer toda a contração dos pulmões, vai fazer a contração do diafragma, vai fazer o relaxamento. Então tem todo esse movimento profundo, mesmo que seja rápido ou lento. Então se permita agora sentir toda a contração do seu corpo, toda a expansão, todo o relaxamento, e se apropria dessa sensação, porque é ela que a gente precisa ter na hora de cantar. Então, solta todo o ar, pode soltar em S, fazendo no seu tempo, solta todo o ar. E aí, quando acabar o seu ar, espera o corpo pedir para respirar. Na hora que ele pedir, você relaxa e deixa o ar entrar. O ar que entrou, você sai soprando.
e observa que esse S é como se você estivesse cantando a canção. Então, se você vou dar o exemplo da Elis, né? Se fosse, não quero lhe falar, meu grande amor. Essa frase. Se eu faço ela, é como se fosse o tempo do S. No final do S, eu tenho que ter contração no meu corpo. Eu tenho que estar com o meu corpo assim, ó. Pra eu respirar. Das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi. Então eu vou deixando a minha respiração cada vez mais contraída, mais relaxada, permitindo esse movimento acontecer. E conforme ele acontece, eu consigo expressar profundamente, porque eu estou acessando essa contração, eu estou mexendo com os meus órgãos, eu estou mexendo com a minha musculatura. E quando eu estou me expressando na fala, eu uso tudo isso. Quando eu tô na fala, eu tô assim, meu, que doideira que eu fiz, nossa, olha onde eu fui, que não sei o que. Então eu vou acessando essa musculatura na fala. Então se eu acesso ela na fala e vou mexendo e a gente nem percebe que tá tudo tão automático, porque no canto a gente às vezes fica tão engessado, não é verdade? Então, se às vezes eu estou muito engessado no canto, é porque eu não estou permitindo o meu corpo de acessar essa contração, essa musculatura, sabe? Essa sensação profunda do meu corpo. Então, quando eu permito que isso aconteça, eu me conecto com a mensagem, eu me conecto com o outro, eu me conecto comigo mesmo. Então, a base, né? Eu queria contar para vocês que a partir de janeiro, ainda tem 5 meses aí, mas a partir de janeiro eu vou lançar minha comunidade de canto, voz inteira, e nela tem toda essa base, né? A base tanto de estudo para habilidade, a parte de desenvolver o conhecimento mesmo sobre o canto, a musculatura, a respiração e tudo mais, mas eu também trago estudos para desenvolver a paixão, o propósito, para se conectar com esse canto de forma bem assim, inteira, integrada, sabe? E a autorização interior. Então eu estudo psicanálise, né? Eu também tenho pós em psicologia, onde eu trago exercícios para que vocês se autorizem a estar de corpo e alma no canto. Então eu misturo tudo isso para a gente poder se desenvolver. Toda segunda, às 3 horas da tarde, eu entro aqui para a gente poder se desenvolver, estudar, treinar bastante. Carlos, mexicano, que honra, que legal. Cris, eu vou lançar em janeiro, tá? Até dezembro eu tenho dado aulas particulares, tenho dado aulas em grupos também, mas eu decidi parar com esses formatos, né? Eu dou aula já há 16 anos assim, eu decidi parar totalmente e focar somente nessa comunidade, porque eu quero abranger de forma bem aprofundada esses temas. Então eu tô desenvolvendo, tô gravando, tô montando, e aí eu decidi fazer essas lives aqui, né, toda segunda às 3, para mostrar um pouco de como vai ser essa comunidade, para trazer algumas aulas, alguns conceitos, e aí em janeiro eu abro as vagas, que é quando eu já vou estar com tudo pronto, paro com as aulas e volto somente com a comunidade. Essa comunidade eu vou dar uma aula por semana dentro dela, eu vou entrar ao vivo pelo Zoom com todos os alunos que estiverem presentes, e aí eu vou tirar dúvidas de todo mundo, passar exercícios, mas dentro da comunidade também já vão ter muitas aulas gravadas assim, com questão de agudo, grave e médio na parte de habilidade, meditações, processos de conexão e êxtase, para se conectar, né, profundamente com a mensagem, para dizer essa mensagem. E também a autorização interior, que é o nosso crítico interior, as nossas autossabotagens. Então eu vou trabalhar com tudo isso lá dentro. Então estão todos convidados a estarem comigo. É uma entrega de uma vida inteira, né, que eu vou levar para essa comunidade. Já são 25 anos aí cantando profissionalmente e 16 anos ensinando a cantar. Então tem muita coisa aí que eu entendi dos alunos, que eu entendi das pessoas, que eu entendi de mim mesma e que eu senti a necessidade de expandir. Então, em janeiro, a gente começa esse mergulho incrível nessa comunidade. Então, quando abrirem, eu vou colocar para vocês,
Se alguém quiser já entrar numa lista de espera, eu tô pensando em trazer algum desconto aí também, né, no valor para quem tiver nessa lista. Tá tudo ainda meio embrionário, já tá acontecendo, mas eu já tô criando, né, tudo isso ao mesmo tempo. E aí, se alguém quiser deixar o nome para a lista, pode deixar, né? O pessoal aqui do YouTube também, que eu vou aos poucos guardando, trazendo, e aí a hora que sair eu comunico vocês, tá bom? Bom, é isso. Então hoje a nossa aula, a nossa live, tratou sobre a nossa voz autêntica, para a gente libertar o nosso perfeccionismo, deixar ele de lado, porque ele não funciona para nada, né? Só atrapalha, porque ele é uma ilusão. Espero que a semente dessa autenticidade tenha sido plantada no coração de vocês, que vocês saibam que vocês podem sim cantar, e cantar de toda a alma, de todo o coração. Beleza, Cris? Pode, se você puder, me manda no privado o seu nome completo, enfim, me manda lá e eu vou deixar anotadinho, tá bom? Aí assim que sair eu já te comunico também. E uma coisa que eu gostaria que vocês se lembrassem todos os dias é que a voz de vocês conta uma história. Toda voz conta uma história. Então se lembrem disso, que a sua história é a coisa mais bonita para você contar. É a coisa mais bonita para você cantar. Então se lembra disso, que cada gesto seu, cada expressão sua traz a sua história. E ela pode ser integrada no seu canto. Então vamos cantar com muita verdade, com muita alegria, né? E com a nossa presença, a nossa história, a nossa voz autêntica. Gratidão, muito obrigada. Toda segunda às 3 horas da tarde estarei aqui no YouTube e no Instagram, tá bom? E lembrando que em janeiro começa a comunidade Voz Inteira para vocês cantarem inteiros, de corpo e alma. Um beijão e uma ótima semana para vocês. Muito obrigada.